Olá, eu sou a Niki Sakamoto e esse é o programa Charme. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, nós vamos receber o médico cirurgião, especialista em cirurgia robótica e minimamente invasiva, Dr. Pedro Trauzinski. A cirurgia robótica, ela traz inúmeros benefícios, oferece menos riscos e uma precisão de robô. Acompanhe a entrevista e conheça um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, aqui do meu lado, o Dr. Pedro Trauzinski, que é cirurgião especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica, e é esse o assunto da pauta de hoje. Dr. Pedro, um prazer te receber aqui no programa. A gente quer saber o que é a cirurgia robótica. Um prazer é meu, Nick. Obrigado pelo convite. É um prazer para a gente estar trazendo mais informação para a população, principalmente de Blumenau, visto a gente hoje ter a robótica disponível para os nossos pacientes, para a nossa comunidade, sendo o único local hoje do estado de Santa Catarina que a gente tem isso para utilizar na nossa rotina cirúrgica, né? A cirurgia robótica, ela nada mais é do que uma interface da cirurgia laparoscópica. A cirurgia laparoscópica, ela é intermediada por uma câmera que a gente coloca dentro do abdômen do paciente e através de mini incisões coloca as pinças. Na robótica, essas pinças elas são robóticas, conectadas aos braços de um robô. E o cirurgião, ele que controla, isso já é bem importante de início. O robô não tem autonomia alguma, né? A gente fica ao lado do paciente, controlando num cockpit, vamos botar assim, como se fosse um cockpit desses braços robóticos. Então as nossas mãos controlam essas pinças. As vantagens que ele traz primeiro que a câmera, ela é uma câmera de altíssima precisão com imagem em 3 dimensões. Tá. E a gente tem essas pinças que têm movimentos 360 graus, muito delicados, que podem ser regulados à precisão, inclusive 10 vezes o movimento que eu faço no controle da pinça, ela filtra em 10 vezes, faz um movimento 10 vezes menor com muito mais precisão. Isso traz o que de vantagem para a gente como cirurgião? Primeiro, uma possibilidade de ter uma cirurgia com menos sangramento, menos riscos, uma melhor identificação dos tecidos que a gente está dissecando, dos nervos principalmente, por isso ela é muito relacionada a melhores resultados de dor pós-operatória, e ela leva a possibilidade de que a gente use a via minimamente invasiva, mesmo nos casos mais complexos. Então, naqueles casos onde a gente, por questões ergonômicas, de precisão, a gente teria dificuldade de fazer uma cirurgia muito difícil para fazer por via minimamente invasiva, que exigisse da gente que fizesse uma abordagem aberta, convencional, com uma grande incisão, uso dos afastadores, enfim. A gente não teria como fazer por vídeo e acaba por vídeo laparoscopia e acaba conseguindo pela via robótica. Então, assim, ela é melhor em quase todos os procedimentos, porque ela traz mais precisão, mais exatidão dos movimentos, uma melhor visão, mas tem alguns procedimentos específicos onde ela traz ainda mais vantagens para o paciente. Quais são as cirurgias mais indicadas para ser feita através da robótica? Como eu te falei, basicamente toda cirurgia que possa ser feita por via laparoscópica, ela pode ser feita por via robótica, né? Mas a gente, assim, dá preferência em virtude até da questão de custo, porque ela envolve um custo a mais na cirurgia robótica. É claro que o paciente tendo como opção do que ele quer de mais seguro, de maior segurança, qualquer procedimento vai ser beneficiado, mas existem algumas cirurgias que se justifica ainda mais pela questão de precisão. Então, as principais cirurgias são as cirurgias localizadas na pelve, tanto masculina quanto feminina, porque trata-se de um espaço muito pequeno, onde a gente tem dificuldade ergonômica. Então, a gente tem um espacinho muito pequeno que tem que fazer uma dissecção dos nervos, dos vasos, e ali onde passa muita inervação e os vasos abdominais. Então, por exemplo, a cirurgia de prostatectomia é a cirurgia mais realizada por robô hoje no mundo, do câncer de próstata, muito porque com a abordagem robótica a gente consegue identificar melhor esses nervos. A anastomose que se faz quando se retira a próstata, ela é muito difícil tecnicamente de fazer por via laparoscópica, por via da videolaparoscopia, e o robô facilita muito isso, e o que traz de melhor resultado, além de um melhor resultado oncológico,
menores índices de impotência e incontinência masculina após a cirurgia. Num paralelo a esse, na mulher, a gente tem usado muito para cirurgias de endometriose. E assim, as cirurgias oncológicas de modo geral, gastrointestinal, hoje a gente está iniciando com o programa também para cirurgias bariátricas, então pela questão do paciente ser super obeso ou grandes obesos, principalmente os pacientes que já fizeram alguma cirurgia, o que dificulta mais ainda, além da anatomia dele, da própria obesidade, a cirurgia bariátrica, as cirurgias de parede abdominal. Fizemos agora, no final de semana, a equipe da cirurgia torácica do hospital fez uma cirurgia de câncer de pulmão por via robótica. Acho que o tórax vai ser uma grande aplicação pelo mesmo motivo, é um espaço muito pequeno. A gente no tórax tem que abrir toda a cavidade torácica para uma grande incisão, gera muita dor. Então a robótica nesses casos também vai ajudar bastante, sem dúvida nenhuma. E eu acredito também que o pós-operatório, ele é mais tranquilo, né? Ainda mais tranquilo que a videolaparoscopia, porque o que a gente quer como cirurgião é assim, fazer a melhor cirurgia possível. Eu tinha um chefe meu que falava que tem que ser o cirurgião ninja, que ele entra, faz o que tem que fazer e não deixa vestígio. Sim. Assim, quanto em menor... primeiro lugar, né, doutor? Tem que ser um ótimo cirurgião para ser um ótimo cirurgião robótico, né? Até porque quem opera é o cirurgião, né? Acaba que o melhor cirurgião ele vai ter ainda melhor resultado por causa da facilidade da tecnologia. Mas ele tem melhor resultado porque, assim, a questão da dor que tu perguntou, ela é ainda menor porque tu tem a dissecção precisa dos nervos, o sangramento é muito... O que dói? O trauma cirúrgico. A grande incisão é uma das grandes causas de dor. Quanto maior a incisão, maior a dor. Porque a inervação da parede abdominal ou do tórax, por exemplo, ela se dá no peritônio. Então, é a incisão que dói. Os órgãos por si não causam a dor. Eu mexer no intestino, mexer a cavidade abdominal ou torácica. Então, por menor incisão que seja, vai doer menos. Com relação à laparoscopia, sangra menos, a gente tem mais precisão. E a gente tem também uma questão de que os trocáteres, a ponta da pinça é que ela mexe dentro do abdômen. Então, na cavidade, no buraquinho da parede abdominal, quase não tem movimento. Ela só fica parado e é lá na frente a ponta que mexe. Então, quase não causa nenhum traumatismo da parede abdominal ou da cavidade torácica, da onde que a gente esteja trabalhando. Uma curiosidade, quando tem aderência na parede, é possível com o robô ou não? Daí? Possível. A gente geralmente, assim, pacientes com... Excelente, tua pergunta é bem técnica, mas assim... Quando tem muitas cirurgias prévias, né, geralmente causa essas aderências. Os órgãos ficam grudados na parede abdominal. O que a gente tem feito geralmente é a gente começa a soltar as aderências por videolaparoscopia. E aí após todas essas aderências soltas, a gente acopla os braços robóticos e aí faz a cirurgia por via robótica. Por via robótica. Exato. Doutor, esse é o futuro da medicina na cirurgia? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que assim... É um caminho sem volta. Sem volta. Hoje a gente já tem milhares de robôs no mundo inteiro. A gente já está assim, acompanhando a robótica desde 2008, quando tinham 2 ou 3 robôs no Brasil. A gente já tentou um projeto para Blumenau. Hoje a gente já está com quase 70 aparelhos de robótica no Brasil. A questão toda é assim, por que não vai mais rápido? Isso em 10 anos, 10 anos. 10, a gente tá falando de 10 anos, né? A cada 30 segundos no mundo, a gente tem uma cirurgia robótica acontecendo. Então, e as pesquisas estão evoluindo muito, cada vez mais, assim, medicina, a gente precisa de muita pesquisa para comprovar os resultados a longo prazo. Mas assim, quando a gente tem um cirurgião que ele vai a primeira vez, ele senta numa plataforma robótica e ele vê aquela visão 3D, a precisão das pinças, fica assim muito nítido que a gente vai ter muito mais vantagens assim por estar enxergando melhor, por estar manipulando o tecido com uma dissecção mais cuidadosa, com mais precisão. Isso se transfere em resultados, sem dúvida nenhuma, a longo prazo. E é um caminho sem volta porque, assim, na verdade a medicina sempre vai caminhar para o melhor resultado dos pacientes. Então, à medida que for mostrando que a videolaparoscopia foi assim no passado também, tudo é questão de custo, né? Então hoje, assim,
com o aumento das plataformas disponíveis, com a diminuição desses custos, cada vez mais a gente vai poder disponibilizar isso para mais pacientes. Mas é um caminho sem volta, porque segurança é tudo, precisão é tudo. O que os pacientes querem é o quê? Resolver o seu problema e ir embora o mais rápido possível para casa. Ninguém gosta de ficar no hospital. Isso a gente tem. Menos sangramento, mais precisão, vai embora mais rápido, você consegue fazer cirurgias mais complexas pela via minimamente invasiva. Em vários casos já tem comprovação de resultados oncológicos melhores, fazer uma tirar as ínguas melhor, fazer uma anastomose, que é uma costura com muito mais precisão. O robô tem vários recursos que a gente usa também, injeta contrastes e a câmera capta, então a gente consegue ver a vascularização dos tecidos para fazer a costura, consegue identificar a margem de tumor para quando vai fazer a ressecção. Então tem várias coisas e assim, claro que vai caminhar muito mais ainda. Eu acho que cada vez vai ter mais plataformas disponíveis. A gente está vindo, tu me perguntou em off antes, mas estão vindo outros aparelhos também de robô de outras companhias. Então a tecnologia vai avançar sem dúvida nenhuma. Hoje tem a Google e a Johnson, né? Duas grandes empresas, né, se uniram na fabricação de um robô, né, doutor? De uma plataforma que chama Verb. É uma fusão realmente da Johnson & Johnson com a Google. Eu tive a oportunidade de ver o lançamento desse robô no mundo. Nossa. Ele, na verdade, a plataforma é muito parecida, ela é um pouco menor até do que a gente tem. E o que a robótica vai caminhar no futuro, o que a gente precisa hoje para... O que tu também me perguntou antes, mas é da cirurgia à distância, né? E isso é possível? Ainda não é possível no Brasil. Por causa da 5G? 5G. Então o que a gente precisa é transmissão 5G. A gente não pode ter o delay, né? Não pode ter zero de delay. Porque se eu tiver um delay de 0,1 microsegundo e não é nem o sangue, é eu fazer um movimento muito próximo de uma veia e ele detectar um micro de segundo depois de ele cortar a veia e não era o movimento que eu queria fazer. Quando a gente não tiver esse delay, quando a gente vai tiver 5G, ser possível, vai você ser possível. Aqui em Blumenau, o que vai operar acontecer com um robô dos Estados Unidos, por exemplo. O que vai acontecer, eu acho que é assim, isso a gente tem acompanhado bem de perto. Não é alguém operar aqui, operar um paciente a longa distância. Basicamente vai ser um programa de proctoria, que a gente chama. Então, eu tenho uma grande experiência com determinada cirurgia. Ah, entendi. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar como a gente fica no WhatsApp, online, disponível. Aí tem um colega no interior da Índia querendo operar uma coisa que eu faço muito. Exemplo, sei lá, a gente faz muita endometriose, muita cirurgia de parede, abdominal, que é umas áreas que a gente mais atua. Quer fazer uma cirurgia dessa lá na Índia, ele vai ver quem está online. Eu vou estar da minha casa, muito possivelmente, porque as plataformas cada vez diminuem, eu vou precisar de um joystick, basicamente, e uma televisão. Aí eu vou ver, isso vai caminhar, o futuro é esse. Ele vai estar lá operando, eu não vou operar daqui. Ele vai estar lá operando, mas ele vai me chamar e ele vai falar, olha Pedro, eu estou com um paciente aqui, o que tu acha? E aí eu vou poder interagir com ele, mostrando na tela dele, mostrando faça isso, faça aquilo. Mas assim, ele dá os comandos. Ele dá os comandos, universalizando a cirurgia, assim, o acesso a uma medicina de maior qualidade. Claro, ele teve um passo onde ele não consegue mais fazer. Nesse momento eu posso então assumir o controle da pinça dele lá, se eu tiver zero delay. Então assim, o que a gente caminha dentro até das questões, os conceitos éticos e tudo, é para isso. É um cirurgião que consiga fazer a cirurgia no seu local, mas que ele possa ter uma assistência. Então eu vou fazer uma cirurgia aqui, eu posso ter o melhor cirurgião de determinado procedimento que eu vou fazer aqui online para me ajudar a operar um paciente em Blumenau, e ele vai me dando as dicas dele. Se eventualmente tem algum momento que eu não consiga fazer, ele pode até assumir naquele pequeno momento, porque tudo a gente tem uma assistência de qualidade para o maior número de pessoas. Isso é por isso que eu acho que a robótica realmente é um caminho sem volta, porque imagina que maravilhoso isso acontecer, em poder ter assistência de um colega de fora, ou levar para o interior do Brasil, na Amazônia, tem alguém lá operando e eu posso estar aqui que tem uma experiência grande ajudando um cirurgião lá. Intercâmbio. De grandes especialistas, né? Cada um na sua... Sem dúvida, isso vai acontecer. Outro caminho que acontece é que os robôs, eles não vão de forma alguma ser autônomos, acredito que isso nunca vai caminhar.
Mas acontece que o robô, ele tá assim, por exemplo, em cada pinça dessas que a gente tem dentro da cavidade abdominal, a gente pode ter um microchip de uma câmera. Então a gente está vendo essa cirurgia por 5 pontos diferentes, não só a minha câmera que está lá dentro, e o robô ele vai avaliando, e a gente quando pode ir alimentando resultados cirúrgicos, não é que ele vai aprender a operar, mas ele vai me dar índices da minha cirurgia. Então eu posso acompanhar a minha evolução dentro de um mesmo procedimento, com menores números de movimentos eu fiz movimentos mais precisos, ele vai me dar um score do meu aproveitamento, e o que ele pode fazer é te dar sugestões, porque ele tá vendo coisas que tu não tá vendo. Que tu nunca veria Nem a saberia, olho nu, não seria não como, saberia. né? Então ele vai me falar assim, por exemplo, para seguir a cirurgia tu tem que ter determinados marcos anatômicos já encontrados. Ele vai falar, olha, tu não pode seguir porque tu ainda não viu a porção que é perigosa de tu machucar dessa veia que está atrás dessa estrutura. Tu só vai poder fazer isso a hora que tu vê esse passo. Então, talvez o que vai caminhar é isso. Ele te dá mais segurança. O grande auxiliar do cirurgião, né? Tu tem que chegar num passo da cirurgia para daí seguir para o outro por causa de questões de segurança, né? Então, acho que isso talvez vá acontecer no futuro. Que maravilha! Doutor Pedro, muito obrigada pela tua visita aqui no programa, assim, por tu dividir, né? E parabéns pelo trabalho, né? Para trazer para Santa Catarina. É um grande orgulho, né? Obrigado. E quais são as cirurgias que vocês mais fazem aqui? Hoje a gente tem equipes, assim, a gente é cirurgião robótico, mas a gente não opera tudo, né? Eu uso o robô como uma plataforma do que eu já faço no meu dia a dia pela videolaparoscopia, pela cirurgia minimamente invasiva. A gente tem equipes credenciadas no Hospital Santa Isabel hoje, dentro da urologia, da ginecologia. A endometriose, endometriose, né? onde a gente comentado, né? trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar. Parede abdominal, as hérnias, a bariátrica, fizemos a primeira torácica, o doutor Eduardo e a doutora Marina nesse final de semana, a cirurgia de cabeça e pescoço, deve logo começar a fazer para as tireoidectomias, para as ressecções de tumores de laringe. Olha só que interessante. E basicamente são essas especialidades. A cirurgia pediátrica também deve estar logo certificando. Então, assim, todas as áreas onde é possível usar a vídeo. E, por exemplo, na cabeça e pescoço, que tem o Dr. Eduardo Martiago, o Dr. Tiago Sônego, eles vão conseguir, aqui na região? Aqui em Blumenau, que vão certificar. Eles vão conseguir fazer procedimentos que eventualmente nem dá para fazer por via laparoscópica, mas que o robô permite. Possível. Então, Maravilha. Basicamente, é quase todas as áreas do corpo humano que tem benefício. Estamos muito bem atendidos. Sem dúvida. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Super fã do teu trabalho, do teu pai também, de toda a família, né? Muito obrigado. Nós muito da mesma obrigada. forma. Obrigado.